Em destaque: oferecimento Hotel Ibis Style São Mateus. Venha viver o melhor. Lavanderia Silver Clean. Para tudo que sua roupa precisa, Lavanderia Silver Clean. E Massa FM. A minha rádio é massa. Olá, bem-vindos ao nosso programa Em Destaque. Hoje nós vamos explicar para você a formação do LEAD Espírito Santo. Vamos então entender como que uma organização pode trazer uma junção de lideranças focando no nosso desenvolvimento. Claro que tudo isso vai ser explicado pelo nosso convidado, que já está aqui presente no nosso Em Destaque, Thiago Santos, que é o presidente do LEAD Espírito Santo, a quem a gente agradece muito a presença aqui. Thiago, bem-vindo e obrigado. Obrigado, Fábio. Obrigado pelo convite. Que bom. Antes eu queria então, já justamente da gente entender, sobre os efeitos e como tudo isso vai trazer benefícios para a gente, o que é o LEAD? O LEAD é a maior plataforma de conexão comercial, conexão empresarial da América Latina, constituída pelo Grupo Dória e caminha alguns passos largos para se tornar o maior grupo de conexão empresarial no mundo. Nasceu em 2003, conta hoje com 38 verticais temáticas, com grandes lideranças de referência. E o LEAD chega no Espírito Santo para ser mais uma plataforma de apoio do capixaba para falar para fora do Brasil e para falar para outros estados também da nossa federação. Com certeza. Esse ponto eu acho que é importante, né? Em qual momento foi visto que o LEAD pode fazer a diferença, como já faz desde a sua implementação para o nosso estado? O LEAD vem para apoiar também iniciativas e para agregar valor aos capixabas que tanto buscam esse tipo de inovação e relacionamento fora do nosso estado. O Espírito Santo foi cunhado durante muito tempo como um estado que falou muito para dentro. Nossas entidades representativas se reforçaram, nos últimos 25 anos. Tem uma história forte do cooperativismo no estado. E o LEAD vem para reforçar que nós precisamos agora, com a reforma tributária vindo aí, que muda toda a nossa economia, falar com mais força, falar com mais empenho da nossa cultura econômica para fora do nosso estado. Uhum. E a nossa economia como está sendo apresentada, Thiago? Como a economia vedete do Brasil. Sério? Que bom. A gente tem trabalhado, lógico, tem trabalhado com os nossos commodities aí, com os principais vertentes, mas hoje a gente trabalha muito o agronegócio de forma exponencial, temos expansão das grandes plantas, Então a gente caminha aí junto com novas frentes de negócio, tal qual o Porto Central, o Porto da Imetame, e também apoiando iniciativas que a gente não pode deixar de apoiar, como a concessão das nossas rodovias, para que a gente, de fato, entre em 2032, quando os incentivos fiscais acabem, com a infraestrutura logística toda pronta para receber mais negócios e escoar mais negócios a partir daqui. Uhum. Você acabou de citar pontos importantes da nossa economia. E para falar dela, falar das vocações, tem que conhecê-las antes, E aí acho que mora um trabalho muito importante de observação do nosso local para falar com mais propriedade ainda, para atrair o investidor, para que esse novo negócio, o capital privado, faça o aporte necessário no local devido, no caso aqui no Espírito Santo, com todos os potenciais que existem. E aí, Thiago, acho que é isso, Primeiro conhecer, depois externar, mas é um trabalho contínuo, acredito eu, Contínuo. Durante muitos anos, o Espírito Santo não conseguiu se vender, Então, não tinha uma política pública que o Estado falasse para outros segmentos de outros estados quem era o Espírito Santo. Uhum. Então, recentemente, que eu digo recentemente, nos últimos 20 anos, isso virou uma verdade para nós capixabas, mas esse é um trabalho diário. Por qual motivo? Porque se um dia você parar de falar, um dia você vai ser esquecido. Então, nosso trabalho é diariamente estar falando do Espírito Santo, vendendo que nós não somos o filho pobre do Sudeste, Pelo contrário, hoje os nossos indicadores sociais e econômicos são destaque no Brasil todo. E como eu sempre digo, e o governador Renato Casagrande menciona da mesma forma, nós não queremos ser melhores que ninguém, mas piores também não queremos. Então, queremos caminhar
nosso ambiente institucional favorece isso hoje, e é bater no peito e falar alto pelo Espírito Santo. Acho que esse é um desafio do capixaba. Excelente. Porque o ambiente institucional, né, acho que ganha muito com a presença do LIDE, inclusive acho que se torna diferenciado, né, com a presença do LIDE no Espírito Santo, e aí também fomenta que essas posturas, né, ganhem cada vez mais, né, presença, né, nos níveis, inclusive, de governo, né, que a gente está falando sobre iniciativas aí de líderes de gestão de empresários, mas que o gestor público, né, também possa se espelhar nessas iniciativas, ou quem sabe, inclusive, né, fazer com que o próprio poder público se agilize para poder fomentar a chegada do capital privado, né? Acho que é um caminho muito importante esse também. Perfeito. O ambiente institucional, ele é a paz para qualquer empreendedor, qualquer setor produtivo. Os últimos 25 anos, a gente criou esse ambiente institucional maduro, das entidades públicas conversando de forma madura com as entidades privadas. E esse é um caminho que a gente não pode mais abrir mão. A gente teve uma história, 25 anos atrás, contando para trás, muito ruim para o Espírito Santo. Então, a gente não pode mais abrir mão. Acredito que os últimos governos têm feito esse trabalho institucional bem feito. E é igual a empresa, né? A empresa, você não pode não conversar com o mercado, não conversar com os seus concorrentes, não conversar com o setor produtivo adjacente ao seu negócio. É isso que a gente acredita que a política institucional precisa fazer. Que bom. E o LIDE, gente, chegou ao Espírito Santo, né? Teve seu marco, pelo menos, né, desse início de trabalho, em dezembro agora, né, de 2024. Uma cerimônia muito importante, né, que reuniu as maiores personalidades e autoridades do Estado, né, Thiago? Então, acho que um marco de início tem que ser celebrado. Foi recente, então a gente está vendo esse trabalho crescendo cada vez mais. Perfeito. Nós criamos um conselho estratégico a partir de setembro de 2024, agregando empresários, referências nos seus segmentos. E em dezembro de 2024 a gente fez um lançamento com a presença da nossa liderança, né, global, o ex-governador João Dória, presidente, né, do LIDE na Faria Lima, em São Paulo. E foi um evento de excelente repercussão, porque o Espírito Santo entendeu, o capixaba entendeu que é uma modelagem que a gente não tinha. As entidades de classe falam muito bem entre elas, mas a entidade de classe tem um perfil, né, que todos nós sabemos, que é resolver a questão do empresário naquele segmento. O LIDE é uma plataforma multissetorial, então dentro do LIDE você tem empresas de saúde, de tecnologia, de commodity, de serviço, e ali você fala, né, não de problemas, você fala de soluções, de oportunidades. Então, quando a gente for falar do LIDE Economia, de efeitos das decisões de Trump, dos juros e do dólar, então vamos falar de oportunidades, não vamos falar de problemas. Então, o LIDE, a programação é nesse sentido, aonde a gente encontra oportunidades. Que bom. Bem, e a gente tem muito mais a falar ainda, então basta você aguardar a volta do nosso intervalo. Nossa conversa aqui continua com o Thiago Santos, presidente do LIDE Espírito Santo, então tem muita coisa para a gente entender a importância da chegada do LIDE e todo o trabalho já sendo desenvolvido. Já já a gente volta. De volta com o nosso programa em destaque, a gente continua a conversa com o nosso convidado desta edição, Thiago Santos, que é presidente do LIDE Espírito Santo. A gente está falando aqui como se articula, né, uma rede de executivos com essa visão estratégica, né, claro, para atrair, conectar lideranças, fomentar o setor, né, os investimentos, o capital privado de olho na região, no caso aqui o Espírito Santo, que tem tanto a oferecer, mas também tanto a atrair. Acho que é um ponto importante que essas lideranças estejam sim mobilizadas pelo LIDE, como está fazendo, como o Thiago já nos explicou. E se a gente pensar, Thiago, então, em exemplos, né? Porque os movimentos empresariais, eles têm importância, né, inegável. Mas e quanto a cases de sucesso que o LIDE pode apresentar, já que tivemos o lançamento dele no último mês de dezembro no Espírito Santo, para a gente entender quais outros trabalhos já foram desenvolvidos em outras regiões? Perfeito. Perfeito, Fábio. O Espírito Santo é a unidade mais recente, e agora, em janeiro, o LIDE Maranhão foi ocupado, né, com uma nova liderança lá. O LIDE existe em 25 unidades no país e 21 no mundo, né? O LIDE está nas principais capitais. Em São Paulo são 8 unidades, porque São Paulo é um país à parte. E nós temos cases muito fortes, muito relevantes no Brasil. O LIDE Paraná, tocado pela minha amiga e grande empreendedora, grande liderança do Paraná, é Luísa Garret.
é uma força muito grande na economia local, e lá ela faz 56 encontros multissetorial. Hoje conta com mais de 350 filiados. Nós começamos agora com 24 filiados, estamos há um tempo ainda, né? Somos um filho mais novo. O LEAD Pernambuco, dos meus amigos Draito e Daniel, também faz um trabalho de hiperrelevância no Nordeste. O LEAD Pernambuco existe há 13 anos, são 550 filiados no LEAD Pernambuco, 72% do PIB de Pernambuco está no LEAD Pernambuco. Esse número é muito impactante, e a gente espera pegar esse benchmark dos meus colegas e trazer para o Espírito Santo. Dá para pensar também, justamente pensando nessas experiências, Tiago, que por exemplo, o Espírito Santo ele tem algumas coisas muito particulares, né? Tem uma área de Sudene, que avançou bastante, uma metropolitana que já tinha, né, sua vocação, um sul que ainda tem agora projetos saindo, né, importantes via uma nova ferrovia também que está aí já até aprovado, né, que são as últimas informações que a Vale vai conectar, enfim, nesse projeto com Anchieta, e posteriormente a gente quer que vá ao Rio. Então, assim, essas diferentes vocações de regiões também passam por discussões entre vocês no LEAD? Sem dúvida. Nós vamos implantar 10 verticais temáticas esse ano. A primeira, inclusive, são portos de infraestrutura do Espírito Santo. Vamos trazer realidades de outros estados para a gente discutir cases, discutir oportunidades, mas no Espírito Santo nós temos talvez o maior complexo portuário da América Latina, né? E agora com os portos de Metame e Porto Central a gente navega bem nesse sentido. Agora com a agente portuária privada também da Verportes, acabando de anunciar também investimentos, né? A gente não pode deixar esse assunto interrompido, até porque esse assunto que começou na década de 70 tem algum caminho ainda para a gente fazer. Em termos de infraestrutura, a gente não pode deixar os assuntos ferrovia, como você disse, Fábio, ao léu, né, passar. Ferrovia, o Brasil é um iniciante das ferrovias, você comparar com China e com os Estados Unidos, a gente tem uma malha bem pequena, mas a gente está avançando nessa discussão dos ramais, né, que cruzam o nosso estado. Agora, eu colocaria como divisor de águas para o nosso estado em termos de desenvolvimento, resolver a questão da BR-101, que já está no novo tratado, né, com a ECO, e a nossa BR-262. Sem isso, não tem incentivo fiscal que, ao cair em 2032, o estado fique de pé. É resolver porto, e a gente está bem no caminho, e as nossas rodovias. Essa discussão passa pelas nossas verticais temáticas dos mais variados temas, né? Comércio internacional, que é uma cultura econômica muito forte no nosso estado. Educação, em que a gente vai trazer o Espírito Santo como a grande referência hoje, né? A gente tem indicadores muito bons da educação comparando com o país, entre outras, né, verticais temáticas, inovação, tecnologia, enfim, verticais que a gente olhe para o futuro, né? E caminhe com prosperidade. Que bom, queremos viver essa prosperidade mesmo, né? E sabendo que há todo um trabalho muito sério sendo feito e desenvolvido para que essa realidade se estabeleça para todos nós, num conjunto muito importante que o LEAD acaba reunindo aqui no nosso território capixaba. E aí, eu volto a trazer agora um olhar para sua pessoa, né? Sua formação profissional, caminhos que você andou, equipes que liderou, para chegar até esse momento de conversar com a gente, claro, através do LEAD, mas você carrega uma grande experiência na sua carreira, é isso, Tiago? Perfeito, eu venho da área comercial, 25 anos, trabalhando na área comercial, como costuma se dizer, né? Na área comercial a gente faz um pouco de tudo. Já fui sócio de empresas de eventos corporativos, né? Minha mãe foi minha sócia, então foi uma experiência muito interessante, ter um familiar na sociedade, né? Também já fui sócio de empresas de relacionamento comercial. A LCA hoje, a gente volta com ela bem forte para levar os negócios do Espírito Santo para fora do Espírito Santo. Sou sócio da Bluestone, que é uma consultoria especializada em atração de empresas para o Espírito Santo. Então, essa vivência fora do Espírito Santo é muito enriquecedora, porque a gente lida com várias culturas, né? A cultura do paranaense, a cultura do paulista, do mineiro, e a gente faz um bom tempero, né? Com isso tudo, trazendo as coisas para o Espírito Santo e representando o nosso estado. Quando nós desenvolvemos o planejamento estratégico, Fábio, do LEAD, a gente olhou para o Espírito Santo, mas não mais para falar para dentro, né? Acho que a gente faz um bom papel nesse sentido. O foco do LEAD e meu trabalho agora para os próximos anos, né,
é pegar toda essa experiência das conexões aqui e levar o nosso estado a outro patamar de conexão fora do Espírito Santo, principalmente com São Paulo, com os estados do Sul e também com outros países. A gente tem uma relação muito grande hoje já com o lead de Emirados Árabes, com o lead de Portugal, com o lead dos Estados Unidos. Então, é tracionar isso para a gente não ficar falando mais do mesmo. Thomas Friedman, né, o sobrinho de Milton Friedman, escreveu um livro chamado Mundo é Plano, em que há 20 anos ele já falava que a gente não poderia ter obstáculo mais em nada. E hoje você vê como estão as relações econômicas, culturais acontecendo no mundo. Então, o capixaba se empoderar de que a gente não pode mais falar para dentro, só para dentro, que a gente já faz esse papel bem, e colher frutos agora aí das relações multinacionais, né? Que eu acho que é o mais importante. Excelente. Bem, o Lide acabou de chegar, né? Se a gente pensar aí na data dele e até essa conversa acontecer, mas já tem agenda importante para vir logo em março, pelo menos, é isso? Isso, 18 de março, nós estamos trazendo aqui a primeira vertical temática com o assunto portos e infraestrutura. Vamos estar trazendo o head do Lide Transportes de São Paulo, Rodrigo Velas, ex-ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, junto com o nosso colega representante do Lide Infraestrutura no Espírito Santo, Fabrício Cardoso, da Macro Investimentos, e, obviamente, convidando todo o trade de portos e infraestrutura para esse debate para afiliados do Lide e para convidados da unidade do Espírito Santo. É um debate que a gente vai se aprofundar nas oportunidades nesses assuntos, né? A gente tem uns desafios grandes, mas é sempre voltado à programação para falar de oportunidades e negócios. No final do dia, são tudo negócios, né? Então, seja sociais, sejam econômicos, e o nosso papel na liderança é juntar esse time todo, fazer uma boa discussão para sair com alguns deveres de casa aí, que nós temos alguns. Que bom. Dever de casa é bom, porque não falta. O Thiago está com a gente aqui, né, fazendo essa conversa conosco, né, mostrando que é um trabalho de liderança, mas também, né, o conselho estratégico, né, Thiago, que também está com esse radar totalmente ligado, sempre atento, até pelas pessoas que os compõem, pelo menos que eu fui percebendo, né, dos diferentes setores, como você disse, daqueles que têm muitas demandas, mas também tem muito a acrescentar para soluções aparecerem para outros também, né? Então, esse conjunto é muito potente, é isso? Exatamente. Na verdade, quando a gente iniciou o trabalho do Lide no Espírito Santo, o primeiro passo foi elaborar um bom conselho estratégico. De bom sai o excelente, né? Hoje a gente tem 10 verticais temáticas com lideranças super importantes, né? De economia e investimentos, o Paulo Henrique Corrêa da Valor Investimentos, nosso amigo Paulo Barangona da Federação das Indústrias, Valcemiro da FUCAP, enfim, né? Se eu citar aqui os 10, nós vamos comer o tempo todo, mas o importante disso é a relevância das lideranças nos seus segmentos. Então, por exemplo, podia falar da Flávia Milanês, da Feira do Mármore e Granito, que vai acontecer daqui a 2 semanas em São Paulo, na Marmomac, que é uma referência, né, no setor de rochas ornamentais, mas não é uma referência para dentro, é uma referência internacional. Hoje faz parte da Verano Fier, que é a feira, uma das maiores empresas de eventos, né, de feiras no mundo. Então, a gente já está falando com outros setores, né? O Cidemar Acosta, por exemplo, é o presidente do Sindicato das Empresas de Comércio Internacional e é nosso membro na cadeira de Comex. Enfim, são muitos nomes. Estou muito animado com o que os conselheiros já estão entregando e a gente tem um trabalho muito grande para frente. São 12 encontros esse ano, mas já estamos namorando aí com outras vertentes, outros 3 encontros. Meu objetivo é sempre entregar mais para o capixaba. Eu amo esse estado, tenho muito a agradecer tudo que eu recebi até hoje e não vão faltar novidades, empenho do Lide Espírito Santo para promover o nosso estado, promover oportunidades. Com certeza. Fora materiais, né, que o Lide prepara, né, para poder também apresentar à sociedade o trabalho, é isso? Isso. Esse aqui é o encarte de 2025, conta aqui com todas as unidades internacionais. É legal. Conta com os números, né? Hoje o Lide tem mais de 2.000 empresas filiadas, são 4.200 executivos conectados, mais de 21 países conectados. A liderança, né, de São Paulo, né, a ex-ministra Isabela Teixeira, né, de Meio Ambiente, uma referência no setor, super engajada agora na COP do Brasil, e outras referências, né, Henrique Meirelles, o próprio Furlan, que foi ministro de Indústria e Comércio, Celso Laffer, João. São 25 unidades no país, nós somos a mais recente
E com muito orgulho, né? Caçula com orgulho, exatamente. Isso, todos esses verticais temáticas. Recentemente, sexta-feira passada, a gente agregou entre as verticais temáticas Inteligência Artificial e Comex, em São Paulo. E são 38 setores, né? No esporte, o Las Grael, na economia, o Caio Megali, que é economista-chefe da XP, e assim, referências, né, dos seus segmentos. Os encontros do LEAD acontecem já 14 encontros fora do país, enfim, material que eu vou deixar com você. Que bom. E a gente tem um grato prazer de estar contando com essas parcerias com os veículos para mostrar um pouco do nosso trabalho e como que a gente vai fazer diferente aqui no Espírito Santo. E já está fazendo. Por isso que uma conversa como essa acaba sendo tão esclarecedora, que a palavra do líder, né, pode também trazer essa transformação através de um canal de comunicação como o nosso. Eu acho que faz toda a diferença mesmo. Obrigado, Fábio, pela oportunidade. A gente está amadurecendo a cada dia esse ecossistema, mas não tenho dúvida nenhuma que com a cooperação de todas as lideranças, o LEAD vai grande pro mundo todo. Exatamente, nós com esse caminho também aí acompanhando. Obrigado e parabéns. Obrigado, amigo. Bem, a você também que nos acompanha, tem o nosso agradecimento, saindo muito mais esclarecido também e com um olhar diferenciado a partir de saber, né, informações de uma iniciativa como o LEAD Espírito Santo já está fazendo, articulando e tem muito mais a apresentar. Obrigado pela sua audiência e nós voltamos no nosso próximo programa. Até lá. Em destaque, oferecimento: Hotel Ibis Styles São Mateus. Venha viver o melhor. Lavanderia Silver Clean. Para tudo que sua roupa precisa, Lavanderia Silver Clean. E Massa FM. A minha rádio é massa.